Tem viagens que a gente nunca esquece. E não é por causa do destino, é por causa do que aconteceu no caminho. Hoje eu trouxe 2 histórias sobre o que pode dar errado quando você viaja. A primeira aconteceu no interior de Goiás, onde um homem perdeu 3 dias da vida dele. A segunda aconteceu na rota São Paulo-Salvador, onde uma mulher descobriu que o passageiro ao lado não estava dormindo. 2 viagens normais, 2 eventos impossíveis. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Eu dormi uma noite e acordei 3 dias depois. E não estou falando de forma figurada, tipo dormi muito ou perdi a noção do tempo. Estou falando literalmente que fechei os olhos numa segunda-feira, às 10 da noite, e abri na quinta-feira de manhã. E nesses 3 dias que sumiram da minha vida, aconteceram coisas que eu não consigo explicar. Coisas que ninguém consegue explicar. E até hoje não sei se foi algo que fizeram comigo, ou se foi alguma coisa estranha daquela pousada no meio do nada. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos, trabalho como representante comercial e passo boa parte do mês viajando pelo interior do Brasil, visitando clientes. E essa história aconteceu em setembro do ano passado, quando estava fazendo uma rota pelo interior de Goiás, visitando lojas de material de construção. Tinha saído de Goiânia na segunda-feira de manhã cedo, com destino a Jataí. Uma viagem de umas 4 horas, e o plano era chegar lá no começo da tarde, visitar 3 clientes, pernoitar na cidade e no dia seguinte seguir para Mineiros e depois Rio Verde, completando a rota da semana. Só que no meio do caminho, por volta das 11 da manhã, comecei a me sentir muito cansado. Aquele cansaço pesado que vem do nada e parece que seus olhos estão fechando sozinhos. E isso era estranho porque tinha dormido bem na noite anterior. Tinha tomado café reforçado, estava descansado, mas mesmo assim a sonolência foi aumentando, até que percebi que não era seguro continuar dirigindo. Estava na altura de Rio Verde quando vi uma placa indicando uma pousada 5 quilômetros à frente e pensei que podia parar ali, tirar um cochilo de meia hora e depois seguir viagem. Então peguei o desvio que levava para uma estrada de terra que entrava para o meio do cerrado. A pousada ficava isolada, uns 3 quilômetros depois que saí da rodovia principal. E era uma construção antiga de fazenda reformada, paredes brancas, telhado colonial, uma varanda com rede, jardim com gramado bem cuidado e tinha uma placa na entrada dizendo Pousada Recanto da Serra e embaixo em letras menores diária a partir de R$ 80. Parei o carro na frente e desci e o lugar estava silencioso demais. Não tinha outros carros, não tinha barulho de gente, só o som de passarinhos e o vento nas árvores. E fui até a recepção que ficava numa salinha simples, com um balcão de madeira e um sino em cima com um aviso "Batam para ser atendido". Bati o sino e esperei. E depois de uns 2 minutos apareceu uma senhora de uns 60 anos, baixinha, cabelo grisalho preso num coque, usando vestido florido, e ela me cumprimentou com um sorriso e perguntou se eu queria um quarto. Expliquei que, na verdade, só queria descansar um pouco, tirar um cochilo rápido, e perguntei se ela alugava quarto por algumas horas. E ela disse que sim, que cobrava R$ 40 por até 4 horas, e achei justo, então concordei. Ela me pediu documento e fez uma fichinha simples num caderno de capa dura, anotando meu nome, placa do carro, horário de entrada que ela marcou como 11h15, e me entregou uma chave pesada de metal, com um chaveiro de madeira com o número 4 gravado. O quarto ficava no fundo da pousada, último de um corredor com 6 portas, e quando abri, vi um espaço simples, mas limpo. Cama de casal com colcha de retalhos, criado mudo com abajur, ventilador de teto,
Janela com cortina de renda dando pro mato. E tinha um cheiro de naftalina e roupa guardada há muito tempo. Coloquei meu celular para carregar na tomada ao lado da cama. Ajustei o despertador para tocar em 1 hora. Tirei os sapatos e deitei em cima da colcha sem nem tirar a roupa, porque era só um cochilo rápido. Lembro de fechar os olhos e sentir aquele alívio imediato de finalmente poder relaxar. E o cansaço era tão grande que apaguei instantaneamente. Nem dei tempo de ficar pensando em nada. Só dormi. E então acordei. Abri os olhos devagar. Corpo pesado. Boca seca. Aquela sensação de quem dormiu profundamente. E a primeira coisa que notei foi que o quarto estava muito claro. Luz forte entrando pela janela. E olhei para o celular esperando ver que eram tipo 12:15, 1 hora depois de ter deitado. Mas o celular mostrava quinta-feira, 6:43 da manhã. Fiquei olhando para a tela sem entender, piscando, pensando que estava lendo errado ou que o celular tinha bugado, porque tinha deitado na segunda-feira ao meio-dia e agora era quinta-feira de manhã. Ou seja, tinham se passado quase 3 dias. Sentei na cama rápido, coração começando a acelerar, e chequei de novo. E era quinta-feira mesmo, 21 de setembro. E comecei a entrar em pânico porque não fazia sentido. Não era possível ter dormido 3 dias seguidos. Ninguém dorme 3 dias. E cadê a dona da pousada que deveria ter batido na porta? E por que ninguém me acordou? Levantei correndo. Calcei os sapatos e saí do quarto. E o corredor estava silencioso, todas as portas fechadas, nenhum barulho. E fui até a recepção quase correndo. E a mesma senhora estava lá sentada, tricotando. Quando me viu, ela levantou com um sorriso e disse: "Bom dia, dormiu bem?" E eu disse que sim, mas que tinha uma coisa errada, que eu tinha chegado na segunda-feira e agora era quinta-feira. E ela franziu a testa e disse: "Não, você chegou ontem à noite." Fiquei parado processando o que ela tinha dito e repeti ontem à noite. E ela confirmou balançando a cabeça: "Você chegou ontem por volta das 8 da noite. Pediu um quarto, dormiu. E agora é manhã de quinta-feira, tudo normal." Mas eu lembrava perfeitamente de ter chegado na segunda-feira ao meio-dia e disse isso para ela. E ela foi até o balcão e pegou o caderno de registro e me mostrou. E lá estava minha ficha preenchida com meu nome, placa do carro e a data de entrada marcada como 20 de setembro, quarta-feira, horário 20 horas. Senti meu estômago apertar porque aquilo não estava certo. Eu lembrava de ter chegado na segunda-feira de dia, lembrava da luz do sol, lembrava de tudo, mas o registro mostrava quarta à noite e a letra era dela, a mesma caligrafia caprichada, e não fazia sentido. Peguei meu celular e mostrei para ela a data, quinta-feira 21, e disse que tinha chegado na segunda dia 18. E ela olhou para o celular e depois para mim, com uma expressão de preocupação, e disse que talvez eu estivesse confuso, que às vezes quando a gente está muito cansado, a memória fica embaralhada, e que eu devia ter chegado ontem mesmo e estar só desorientado. Mas eu não estava confuso. Eu lembrava de cada detalhe, da viagem, do cansaço, de parar para descansar. E olhei para o meu celular procurando alguma prova e vi que tinha 53 ligações perdidas. A maioria da minha esposa, algumas do trabalho e uma quantidade absurda de mensagens acumuladas. Saí da pousada e liguei para minha esposa e ela atendeu no primeiro toque com a voz alterada, dizendo: "Daniel, onde você está? Estou te ligando há 3 dias. Você sumiu. Não atendia. O celular dava fora de área. Registrei boletim de ocorrência. Todo mundo está procurando você." Fiquei sem saber o que dizer. E expliquei que estava numa pousada no interior de Goiás, que tinha parado para descansar. E ela disse que eu tinha sumido desde segunda-feira, que era para eu ter chegado em Jataí segunda à tarde, mas nunca cheguei. Que
que os clientes ligaram dizendo que não apareci, que ela tentou me localizar pelo celular, mas estava desligado, que acionou a polícia, a família, todo mundo. Contei que tinha parado numa pousada na segunda ao meio-dia para tirar um cochilo e que acabei dormindo até quinta de manhã, 3 dias direto. E ela ficou em silêncio, processando. E então disse que isso era impossível, que ninguém dorme 3 dias, que eu precisava ir num hospital, que podia ser algo sério, tipo coma ou sei lá o quê. Desliguei a ligação meio atordoado e fui até meu carro. E quando abri a porta, vi que estava exatamente como tinha deixado. Minha mala no banco de trás, meus materiais de trabalho, e o painel do carro mostrava quinta-feira, mesma data do celular. E comecei a dirigir de volta para a rodovia, tentando entender o que tinha acontecido. Durante o caminho de volta, chequei meu celular com mais calma e vi que tinha mensagens da segunda à tarde dos clientes perguntando: "Cadê você?" Mensagens da esposa preocupada, segunda à noite, terça de manhã, terça à tarde, quarta o dia inteiro. Dezenas de mensagens cada vez mais desesperadas. E todas elas mostravam que meu celular estava recebendo as mensagens, mas eu não estava lendo. Como se o celular estivesse ligado, só, mas eu não. Parei num posto de gasolina para abastecer e conversar com o frentista. E comentei casualmente que tinha ficado numa pousada ali perto, a pousada Recanto da Serra. E ele me olhou confuso e disse que não conhecia nenhuma pousada com esse nome na região. Descrevi o lugar, a estrada de terra, a construção antiga de fazenda, e ele continuou negando. Disse que trabalhava ali há 15 anos e conhecia todas as pousadas num raio de 50 quilômetros. E não tinha nenhuma com essa descrição, e sugeri que talvez fosse nova. E ele disse que não tinha construção nova nenhuma por ali. Senti um frio subindo pela espinha e perguntei se ele podia me acompanhar até lá para eu mostrar. E ele chamou um colega para cobrir e foi comigo no meu carro. E quando chegamos no ponto onde eu lembrava de ter visto a placa indicando o desvio, não tinha nada, nenhuma placa. E segui pela rodovia procurando e nada. Rodamos uns 20 quilômetros para frente e para trás e não achamos nenhum desvio, nenhuma estrada de terra, nenhuma pousada. E o frentista estava me olhando com aquela expressão de quem acha que a pessoa está inventando história ou ficou louca. Voltei para o posto e agradeci a ajuda dele e fiquei ali sentado no carro tentando processar. E a única explicação que fazia sentido era que eu tinha entrado em algum tipo de estado alterado, tipo sonambulismo ou coma acordado, e tinha passado 3 dias naquela pousada, mas sem consciência. E a dona da pousada, por algum motivo, não chamou ajuda. E quando acordei, ela fingiu que eu tinha chegado na quarta à noite. Mas isso não explicava o registro no caderno dela. Não explicava por que ela teria mentido. Não explicava por que meu carro estava intacto, meu celular carregado, minhas coisas intocadas. Não explicava nada. Dirigi de volta para Goiânia pulando Jataí porque não tinha mais condição de trabalhar. E fui direto para o hospital fazer exames e passei o dia inteiro fazendo tomografia, ressonância, exames de sangue, tudo. E todos os resultados vieram normais. Médico disse que eu estava perfeitamente saudável, sem sinais de trauma, sem drogas no sangue, sem nada que explicasse um episódio de perda de consciência por 3 dias. Conversei com a polícia sobre o boletim de ocorrência que minha esposa tinha feito e expliquei o que tinha acontecido, e o policial anotou tudo, mas ficou me olhando com aquela cara de quem não está acreditando e perguntou se eu tinha provas de onde estava. Nota fiscal da pousada, comprovante de pagamento. E eu disse que tinha pagado em dinheiro e não tinha pegado recibo. Ele perguntou o nome da pousada. E quando disse Pousada Recanto da Serra,
Ele pesquisou no sistema e disse que não tinha nenhum estabelecimento com esse nome registrado em Goiás. E sugeriu que talvez fosse uma pousada clandestina, ou que eu estivesse confundindo os detalhes por causa do cansaço. Nos dias seguintes, tentei procurar a pousada de novo. Voltei para a região. Peguei todas as estradas de terra que encontrei. Parei em postos, lojas, perguntar para moradores. E ninguém conhecia nenhuma pousada Recanto da Serra. E não achei nenhuma construção que correspondesse ao que eu lembrava. Minha esposa ficou preocupada. Sugeriu que eu procurasse um psicólogo porque talvez fosse estresse, excesso de trabalho, alguma coisa que tivesse me feito ter um episódio dissociativo. E concordei e comecei terapia. E a psicóloga disse que era possível que eu tivesse tido um episódio de fuga dissociativa, um estado onde a pessoa perde temporariamente a memória e a identidade e pode vagar por dias sem saber quem é. E depois volta ao normal, sem lembrar do que aconteceu. Mas isso não batia com minha experiência, porque eu lembrava perfeitamente de ter chegado na pousada, de ter conversado com a dona, de ter deitado na cama. Lembrava de tudo até o momento de dormir. O que não lembrava eram os 3 dias no meio. A única coisa que consegui confirmar é que meu celular ficou fora de área durante aqueles 3 dias. A operadora me mostrou o registro mostrando que o aparelho não teve sinal de segunda meio-dia até quinta de manhã, como se estivesse desligado ou numa área sem cobertura. E isso pelo menos confirmava que eu realmente tinha sumido durante aquele período. Voltei a trabalhar. A vida seguiu, mas fiquei diferente, mais cauteloso, mais atento e nunca mais parei em pousadas pequenas no meio do nada. Sempre escolho hotéis de rede nas cidades e evito estradas isoladas quando estou cansado. Mas tem uma coisa que não consigo parar de pensar, uma coisa que me incomoda profundamente, e é o fato de que não sei o que aconteceu comigo durante aqueles 3 dias. Não sei se fui drogado, se fui mantido em algum lugar contra minha vontade, se passei por alguma coisa e não lembro. E o pior é que meu corpo estava bem quando acordei. Não tinha marcas, não tinha sinais de violência, não tinha nada. Então o que fizeram comigo durante aquele tempo? E tem outra coisa. Umas 2 semanas depois do episódio, comecei a ter sonhos estranhos. Sonhos onde estou naquele quarto da pousada, mas não estou sozinho. Tem outras pessoas ali, vultos nas sombras, vozes sussurrando, e acordo suando, e com a sensação de que algo aconteceu naquela pousada. Algo que meu consciente bloqueou, mas que meu subconsciente lembra. Já são quase 6 meses desde que aconteceu, e ainda não tenho resposta. A pousada sumiu, a dona sumiu, os 3 dias sumiram, e tudo que me resta são 53 ligações perdidas, dezenas de mensagens de pessoas procurando por mim, e a certeza de que algo muito estranho aconteceu naquele lugar no meio do cerrado. Porque tem lugares que existem fora do tempo normal, lugares onde você entra e sai, mas o relógio não funciona do jeito que deveria. E tem pessoas que sabem disso, que usam isso, e que talvez estejam esperando pelo próximo viajante cansado, que vai parar para descansar e acordar dias depois, sem saber o que aconteceu. Então, se você estiver viajando e vir uma pousada isolada no meio do nada, com nome bonito e preço barato, pense 2 vezes antes de parar. Porque às vezes, um cochilo de meia hora pode custar 3 dias da sua vida. E você nunca vai saber o que aconteceu durante esse tempo que sumiu. 53 ligações perdidas. 3 dias que sumiram. Se você está sentindo esse desconforto de não saber o que aconteceu, deixa o like aí. E me diz, você pararia numa pousada isolada na estrada? Segundo relato,
Fiz uma viagem de ônibus de 15 horas, sentada ao lado de um homem que estava morto. E não estou falando que percebi no final que ele tinha morrido durante a viagem. Estou falando que ele já estava morto quando seu ônibus saiu da rodoviária e ficou ali ao meu lado a viagem inteira. E ninguém percebeu, nem eu, nem o motorista, nem os outros passageiros. E só descobrimos quando chegamos no destino. E ele não acordou. Meu nome é Andréia. Tenho 28 anos, trabalho como enfermeira em São Paulo. E em outubro do ano passado, precisei viajar para Salvador para visitar minha mãe que tinha sido internada para uma cirurgia. E como não consegui passagem de avião com preço bom, comprei passagem de ônibus. Uma daquelas viagens longas de 15 horas que saem à noite e chegam no dia seguinte. Comprei pelo site da aviação. Poltrona 23, corredor, porque sempre prefiro corredor para poder levantar quando quiser sem incomodar ninguém. E o ônibus sairia da rodoviária do Tietê às 9 da noite com chegada prevista em Salvador, meio-dia do dia seguinte. Cheguei na rodoviária com 1 hora de antecedência. Despachei minha mala e fui para o portão de embarque, onde já tinha um grupo de umas 30 pessoas esperando. A maioria viajantes sozinhos ou casais. E ficamos ali até que chamaram para embarcar. Quando subi no ônibus, procurei minha poltrona, número 23, corredor, e vi que a poltrona ao lado, número 22, janela, já estava ocupada por um senhor de uns 60 anos. Negro, cabelo grisalho, bem cortado, usando terno cinza, gravata, sapatos sociais, dormindo com a cabeça apoiada na janela. Achei estranho ele já estar dormindo antes mesmo do ônibus sair, mas pensei que talvez estivesse muito cansado, então sentei com cuidado, tentando não fazer barulho para não acordá-lo. Coloquei minha mochila embaixo do assento da frente, ajustei meu cinto e esperei o ônibus encher. O motorista passou fazendo a conferência das poltronas, checando se todo mundo estava no lugar certo. E quando chegou na nossa fila, ele olhou para o senhor dormindo e depois para mim e disse: "Ele tá bem." E eu disse: "Acho que sim, tá dormindo." E o motorista balançou a cabeça e seguiu conferindo os outros passageiros. O ônibus saiu no horário, 9 em ponto, e começamos a rodar pela cidade até pegar a rodovia Regis Bittencourt, rumo ao sul. E durante a primeira hora, o senhor ao meu lado continuou na mesma posição, cabeça apoiada na janela, braços cruzados no colo, imóvel. Eu estava com fone de ouvido, escutando podcast, tentando relaxar, e de vez em quando olhava para o lado, checando se ele estava bem. Mas ele parecia só estar dormindo profundamente. E como trabalho na área da saúde, conheço bem a aparência de alguém dormindo. Então, não me preocupei. Por volta das 11 da noite, o ônibus parou num posto para um intervalo de 15 minutos. E a maioria dos passageiros desceu para ir ao banheiro ou comprar alguma coisa. E eu desci também. E quando voltei, o senhor continuava exatamente na mesma posição. Não tinha se movido nada. E isso começou a me deixar levemente desconfortável, porque era estranho demais alguém dormir tão profundo, sem mudar de posição nenhuma vez. Sentei de volta e observei ele com mais atenção. E vi que o peito dele não estava se movendo, ou se estava, era imperceptível demais. E toquei levemente no braço dele, tentando acordar. E o braço estava frio, frio demais para alguém vivo. E senti meu estômago apertar. Chamei baixinho o senhor. O senhor tá bem. E não houve resposta. E toquei de novo com mais firmeza no ombro dele. E ele continuou imóvel. E comecei a entrar em pânico, porque aquilo não era sono. Aquilo era outra coisa. Levantei rápido e fui até a frente do ônibus, onde o motorista estava voltando do banheiro, e disse que tinha alguma coisa errada com o passageiro ao meu lado, que ele não acordava, que estava muito frio. E o motorista veio comigo até a poltrona. Ele tentou acordar o senhor, sacudiu o ombro dele, chamou alto e nada.
E então colocou 2 dedos no pescoço dele, procurando o pulso, e ficou ali parado, concentrado por uns 10 segundos. E então olhou para mim com uma expressão séria e disse: "Acho que ele não está bem. Vou chamar alguém." O motorista chamou o cobrador e os dois conversaram baixo. E o cobrador pegou o celular e ligou para alguém, provavelmente a central da empresa ou emergência. E depois de uns minutos veio até nós e disse que íamos ter que parar na próxima cidade para chamar socorro médico. O ônibus voltou para a estrada e seguiu até a cidade seguinte, Registro, e parou no posto da polícia rodoviária. E vieram 2 policiais e uma ambulância, e os paramédicos subiram no ônibus e foram direto até o senhor. Eles checaram os sinais vitais dele, olharam as pupilas com lanterna, fizeram todos os procedimentos. E depois de uns 5 minutos, um deles se virou para o motorista e disse: "Ele está morto, provavelmente já faz algumas horas." Senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro, porque significava que eu tinha passado as últimas 2 horas sentada ao lado de um cadáver. E os outros passageiros que estavam próximos e ouviram começaram a murmurar entre si, alguns se levantando para ver, outros ficando com expressão de choque. Os policiais pediram para todo mundo descer do ônibus e ficar do lado de fora enquanto faziam os procedimentos. E ficamos ali parados no posto enquanto os paramédicos retiravam o corpo do senhor e colocavam numa maca coberta com lençol. Um dos policiais veio falar comigo porque eu era a pessoa sentada ao lado dele e perguntou há quanto tempo ele estava assim. E expliquei que quando subi no ônibus, ele já estava dormindo, que passou a viagem inteira naquela posição, que não acordou no intervalo, e que só percebi que algo estava errado quando tentei acordar ele e vi que estava frio. O policial perguntou se eu tinha notado algum sinal de que ele não estava bem. Gemidos, movimentos estranhos, alguma coisa, e eu disse que não, que ele estava completamente imóvel a viagem toda, e o policial anotou tudo e disse que ia precisar checar as câmeras de segurança do ônibus. Ficamos ali parados por mais de 1 hora, enquanto a polícia fazia o procedimento. E nesse tempo outros passageiros vieram conversar comigo, alguns perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, porque deve ter sido um choque descobrir que estava sentada ao lado de um morto. E eu disse que estava processando, mas que estava bem. Uma senhora que estava algumas poltronas atrás disse que tinha visto o senhor entrando no ônibus lá na rodoviária de São Paulo, que ele tinha entrado antes dela, que andava meio cambaleante como se estivesse tonto ou doente, e que quando ela passou por ele já estava sentado e dormindo. Outro passageiro disse que achou estranho o motorista não ter notado nada durante a conferência das poltronas e que talvez ele devesse ter checado melhor se o senhor estava realmente bem. Mas o motorista defendeu dizendo que ele parecia só estar dormindo, que não tinha como saber. Depois que a polícia liberou o corpo e terminou os procedimentos iniciais, deixaram a gente voltar para o ônibus e tivemos que esperar mais meia hora enquanto higienizavam a poltrona onde o senhor estava. E alguns passageiros decidiram não viajar mais naquele ônibus e pediram reembolso ou transferência. Mas a maioria ficou porque precisava chegar no destino. Quando voltei para o meu lugar, a poltrona 22 ao lado estava vazia. E fiquei olhando para ela pensando que algumas horas atrás tinha um homem morto ali. E me deu um desconforto enorme. Então pedi para o cobrador se podia trocar de poltrona. E ele disse que sim, que várias poltronas tinham ficado vazias com as desistências. Me mudei para uma poltrona mais para frente e o ônibus finalmente voltou para a estrada por volta da 1 da manhã. 4 horas atrasado, daí seguiu viagem rumo à Bahia. Durante o resto da viagem não consegui dormir direito. Ficava pensando no senhor, em como ele tinha morrido ali sozinho sem ninguém perceber, em como passei horas ao lado dele sem saber,
E me sentia culpada por não ter notado antes, mesmo sendo enfermeira, mesmo trabalhando com saúde. Não tinha percebido que a pessoa ao meu lado estava morta. Chegamos em Salvador por volta das 4 da tarde, 7 horas atrasado. E quando desci do ônibus, me senti exausta física e emocionalmente. E fui direto para o hospital, onde minha mãe estava internada. Nos dias seguintes, enquanto estava em Salvador acompanhando minha mãe, não parava de pensar no que tinha acontecido e comecei a pesquisar na internet se tinha saído alguma notícia sobre o caso e encontrei uma matéria pequena num site de notícias local de registro falando sobre homem que morreu durante viagem de ônibus. A matéria dizia que o passageiro era Osvaldo Ferreira dos Santos, 62 anos, contador, morador de São Paulo, e que tinha embarcado no ônibus com destino a Salvador, onde ia visitar a filha, e que, segundo o laudo preliminar, a causa da morte foi infarto fulminante, provavelmente ocorrido minutos antes ou logo depois do embarque. Ler aquilo me deixou ainda pior, porque significava que ele pode ter morrido ali sentado, enquanto esperava o ônibus sair, ou nos primeiros minutos de viagem, e ficou ali morto por horas, sem ninguém perceber porque parecia que estava só dormindo. E tem uma coisa que me incomoda até hoje, uma coisa que não consigo parar de pensar, que é o fato de que quando subi no ônibus e vi ele ali dormindo, achei normal. Achei que era só um senhor cansado, cochilando. Mas agora pensando melhor, haviam sinais que eu deveria ter notado. A posição dele era rígida demais. Braços cruzados de um jeito muito certinho, cabeça apoiada na janela num ângulo desconfortável. E ele não se mexeu nenhuma vez durante 2 horas, nem quando o ônibus balançava, nem quando passou por lombadas, nada. E isso não é normal. Pessoas dormindo se mexem, mudam de posição, se ajeitam, mas ele estava completamente imóvel como uma estátua. E tem outra coisa. Quando passei a mão no braço dele e senti que estava frio, aquilo deveria ter me alarmado imediatamente, porque corpo frio significa falta de circulação. Mas minha mente não quis aceitar. Preferiu racionalizar que talvez fosse o ar-condicionado do ônibus, que talvez ele tivesse má circulação, qualquer coisa menos a possibilidade óbvia de que ele estava morto. Conversei com uma colega de trabalho enfermeira sobre o caso quando voltei para São Paulo. E ela disse que é mais comum do que a gente imagina pessoas morrerem em lugares públicos e ninguém perceber por horas, que já teve caso de pessoas que morreram no metrô e ficaram várias estações sendo transportadas com todo mundo, achando que estavam dormindo. Que o cérebro humano tem essa tendência de normalizar situações estranhas para não entrar em pânico. Ela disse que eu não devia me sentir culpada, que mesmo sendo da área da saúde, a gente não fica o tempo todo em modo alerta, checando se as pessoas ao redor estão vivas ou mortas, que a gente assume que estão vivas até que haja evidência óbvia do contrário, e que num ônibus escuro com todo mundo cansado, é compreensível não perceber. Mas ainda assim, me sinto mal. Sinto que deveria ter notado, que deveria ter insistido em acordar ele no primeiro intervalo. Que talvez, se tivesse percebido antes, poderia ter tentado ressuscitação, mesmo sabendo que provavelmente não teria adiantado, porque infarto fulminante geralmente é fatal em minutos. O que mais me perturba é imaginar o que ele estava pensando ou sentindo nos últimos momentos. Se ele percebeu que estava tendo um infarto, se tentou pedir ajuda, mas não conseguiu, se simplesmente apagou sem sentir nada. E o fato de que morreu sozinho num ônibus cheio de gente, mas ninguém percebeu até ser tarde demais. E penso na filha dele em Salvador, que estava esperando ele chegar, que provavelmente tinha feito comida, arrumado o quarto de hóspedes, estava ansiosa para ver o pai e, em vez disso, recebeu a notícia de que ele tinha morrido no caminho. Nunca mais consegui viajar de ônibus à noite sem ficar levemente paranoica. Sempre fico checando os passageiros ao redor, prestando atenção se estão respirando, se estão se mexendo.
E quando alguém está dormindo muito quieto, fico com aquele desconforto, aquela vontade de acordar a pessoa só para ter certeza de que está viva. E tem uma pergunta que não sai da minha cabeça, uma pergunta que não tem resposta, mas que me assombra, que é: quantas vezes isso acontece? Quantas pessoas morrem em transportes públicos e ninguém percebe até chegar no destino? Quantas vezes a gente passa ao lado de alguém que acabou de morrer, mas achamos que está só dormindo? Porque a diferença entre uma pessoa dormindo e uma pessoa morta às vezes é muito sutil, especialmente no escuro, especialmente quando estamos cansados, especialmente quando nossa mente não quer acreditar que algo tão extraordinário possa estar acontecendo num lugar tão comum quanto um ônibus rodoviário. E desde aquele dia carrego comigo essa consciência incômoda de que a morte pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, e que às vezes ela é tão silenciosa, tão discreta, que passa despercebida por horas. E a pessoa simplesmente vai embora, cercada de gente, mas completamente sozinha, sem ninguém para segurar a mão, sem ninguém para dizer que está tudo bem, só ela e o último suspiro que ninguém percebeu. Então, se você viajar de ônibus e tiver alguém dormindo ao lado, preste atenção, cheque de vez em quando se a pessoa está respirando, se está se movendo, porque às vezes aquele passageiro quieto demais pode precisar de ajuda. E pode ser que você seja a única chance dele de ser socorrido a tempo, ou pelo menos de não morrer completamente sozinho e ignorado. Então é isso, assombrosos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta qual te deixou mais inquieto, a pousada ou o ônibus. Obrigado por chegar até aqui e lembra, nem sempre acordamos no mesmo lugar onde dormimos. Se você tem coragem, fique comigo.